Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Em que momento nos afastamos de Deus? O que Isaías quis dizer com a mão do Senhor não está encolhida? Como Jesus Cristo é o nosso intercessor? O eterno amor de Deus por nós elimina a nossa responsabilidade nas escolhas? O que significa converter-se da transgressão? O que é o ciclo do orgulho? E o que é o ciclo da remissão dos pecados? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue dessa semana, nós vamos então estudar ainda o livro de Isaías, mas eu gostaria de usar dois versículos do capítulo número 59. Então, Isaías 59, versículo 1 e 2. E eu gostaria então de abordar um assunto aqui, onde nós vamos aprender sobre a doutrina de Cristo e o que nós podemos extrair como doutrina. Em primeiro lugar, eu gostaria só de lembrar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com as pessoas. Eu gostaria de compartilhar uma experiência nesse último final de semana. Nós tivemos a nossa conferência de estaca, da estaca Sorocaba, Barcelona. E achei interessante que algumas pessoas da minha estaca, eles assistem esses vídeos, né? E nós temos então na nossa estaca 8 unidades. E uma dessas unidades é a ala Rio Acima e o Bispo Evandro, né? Ele, então, num dado momento, antes de começar a conferência, ele me procurou e ele disse assim que eles assistem os vídeos em família e que um dos filhos dele queria me conhecer. Ele perguntou para o pai dele, aquele homem que faz os vídeos, ele está aqui? E aí o pai dele então falou, olha, ele está aqui, eu vou apresentar você para ele. E eu achei interessante que o nome deste jovem é Emanuel de Godoy Francisco. É um jovem, é um rapazinho de 8 anos, da ala Rio Acima da nossa estaca. Então ele fez questão de me conhecer porque ele assiste os vídeos, né? E eu fiquei muito grato, né, por ele ter esse desejo. Eu até lhe prometi para ele naquele dia que eu estaria, na verdade, falando dele nesse vídeo, né? Então, para que vocês possam conhecer, né, esse jovenzinho de 8 anos, juntamente com a sua família, né? Eles também assistem os vídeos, né? E eu espero que possam continuar a assistir e que eu possa estar contribuindo, né? Ampliando, ajudando a ampliar a visão e juntando ao estudo, né, pessoal, né, da família do Bispo Evandro, seu filho Emanuel de Godoy, né, Francisco, que eu possa estar realmente contribuindo e ajudando, tá bom? Então, Manuel, muito obrigado, viu? Continue assistindo os vídeos e se tiver alguma dúvida, nós podemos falar pessoalmente depois, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aí ao Bispo Evandro por me autorizar, né, a usar a foto do seu filho, para nós podermos, então, na verdade, falar desse jovenzinho. Obrigado, tá bom? E até mais. Então eu gostaria de hoje falar a respeito do capítulo de Isaías número 59, e nós vamos entender que esse capítulo, né, para quem leu o capítulo completo, né, praticamente metade desse capítulo, o Senhor ele tá dizendo sobre os erros, os pecados daquele povo. E na outra metade desse capítulo, o Senhor então está dizendo as providências, né? Ou está dizendo, através do profeta Isaías, ele está dizendo que as pessoas que se arrependerem
que eles ainda terão a oportunidade de voltar para esse Deus, e que Deus está pronto para aceitar, né, o nosso arrependimento, e que nós possamos voltar à presença dele. Então, né, praticamente a básica desse capítulo 59 é: se nos arrependermos de nossos pecados, o Senhor intercederá por nós e nos redimirá. Então, resumindo esse pecado, ele fala a respeito disso. Através do profeta, ele está acusando, né, e dizendo os erros do povo, e depois no restante do capítulo, através do profeta Isaías também, ele está dizendo como que nós podemos nos arrepender, como ele diz aqui, dos nossos pecados, para que ele possa ser o nosso intercessor, né, para nos redimir. E nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje, tá bom? E para que nós possamos ter uma visão, como o Senhor estava dizendo, sobre os pecados, né, do povo, eu vou colocar uma situação aqui hipotética, mas que, né, com certeza talvez é algo comum acontecer. E eu gostaria de colocar essa situação para a gente poder então aprender um princípio aqui, talvez como nós poderíamos ajudar numa situação dessa. Então a situação é essa: uma moça tem uma entrevista com o bispo e confessa que quebrou a palavra de sabedoria diversas vezes. Ela conta que os pais não confiam mais nela, que foi expulsa de um clube da escola porque suas notas caíram demais e que não sente mais a influência do espírito. E aí ela acrescentou para o bispo: não sei por que Deus dificultou tanto minha vida e me abandonou. Então é interessante, né? E talvez muitas pessoas às vezes, né, se sentem assim. Dá algo errado, as coisas às vezes não estão dando os resultados tão rápidos quanto a pessoa espera. E ao invés de a pessoa talvez pensar uma resposta muito simples aqui, e acredito que todos pensaram a mesma coisa, é dizer: olha, não foi Deus que dificultou a tua vida, né? São às vezes as nossas escolhas, né? As nossas escolhas vai ter consequências. Nós falamos isso nos vídeos anteriores. Nós temos um vídeo especial também que fala sobre a lei da colheita, né? Então aqueles que não assistiram, se quiserem assistir. E aí nós vamos entender melhor que as nossas escolhas também refletem, né, nos resultados. E é algo que nós precisamos aprender. Eu tenho o direito de fazer a escolha de ir por um caminho ou por outro, mas eu não consigo, ninguém tem esse poder de escolher o resultado, né? Então eu escolhi e vai vir o resultado, seja ele bom ou não. E talvez nessa situação aqui, essa moça não tenha a visão correta para talvez até tomar as providências para poder então se arrepender. E como diz lá, e o Senhor, e ela permitir que o Senhor interceda por ela e redima ela, né? Então, embora ela ache que isso é da parte do Senhor, né? E ela, talvez alguns detalhes aqui da situação, nós vemos que é uma escolha dela, né? Então nós vamos, no versículo 1 e 2 do capítulo 59, nós vamos então ler lá: eis que a mão do Senhor não está encolhida. O que significa isso? Que o Senhor tem o poder, que o poder do Senhor para, na verdade, salvar, ele não diminuiu. Então, na verdade, o Senhor não encolheu a sua mão para nos salvar. Por isso que naquela situação da moça, são escolhas, né? Nós é que nos afastamos de Deus, e não Deus que se afasta de nós. Então, o profeta Isaías, ele enfatiza isso dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Que significa que o poder de Deus ainda existe, é possível, está à disposição de todos, né? E não diminuiu. E aí diz: para que não possa, na verdade, salvar. Então a mão dele não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o ouvido surdo para não poder ouvir. Então Deus, além de nos ajudar, abençoar, ele também está ouvindo, né? No versículo 2, Isaías fala: mas as vossas iniquidades
é que fazem a divisão entre vós e o vosso Deus. Então, essa situação da moça que nós vimos aqui, ela escolheu não viver a palavra de sabedoria. Então, isso divide, como diz aqui, mas as vossas iniquidades, por causa da escolha, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Por quê? Porque em nós nos afastamos de Deus. Tanto que ela mesmo disse, ela não estava mais, na verdade, sentindo a influência do Espírito. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo era Deus que estava provocando para ela, e não que ela provocou aquele resultado. No momento que ela identificar que ela fez a escolha errada e ela se arrepender, então essa divisão não vai ter mais. E aí diz lá, e fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem, ou seja, fazem com que ele se esconda, né? O seu rosto de vós para que não ouça. Então nós é que nos afastamos dele. Então isso é o que faz com que às vezes nós vamos pensar que ele não está ouvindo, que ele não está disposto a estender a mão novamente para nos redimir. Mas como no versículo 1 falou, eis que a mão do Senhor não está encolhida, não é? Mas ainda o poder dele existe e não diminuiu. E ele está pronto para nos ouvir. Nós é que temos que escolher buscá-lo, encontrá-lo, pedir perdão, se arrepender, e aí novamente, então, nós vamos voltar à mesma espiritualidade que tínhamos, né? E no versículo 16, ainda do capítulo 59, tem uma parte aqui que eu gostaria de explorar um pouquinho para nós podermos entender o que é interceder, ou como Deus pode interceder por nós. Diz lá, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse algum intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e sua própria justiça susteve. Então, vamos lembrar na primeira parte dessa aula que nós vimos lá, um resumo praticamente de tudo que Isaías ensina, ele está nos mostrando o que Deus fez, o que ele está fazendo, o que ainda ele fará. Então, o seu braço de salvação ainda está estendido, sempre esteve. E a sua justiça também ainda se sustém. Agora, às vezes não tem quem nos ajude, não tem quem seja o intercessor, que tem poder real para realmente nos resgatar e nos salvar. Mas o Cristo tem, né? Então vamos entender aqui o que é intercessor. É alguém que serve de intermediário para ajudar duas pessoas ou grupos de pessoas a entrar em um acordo. Aí olha só a importância de nós entendermos isso, como nós falamos naquela situação da moça, que ela fez uma escolha, embora ela achou que Deus é que abandonou ela. Então na verdade é o oposto. Por ela ter feito uma escolha que não era agradar a Deus, ela então se afastou de Deus. Então diz aqui, quando pecamos, desequilibramos nosso relacionamento com Deus. E é preciso que cumpramos certa penalidade para restaurar a harmonia e o equilíbrio desse relacionamento. Então vamos lembrar que quando nós pecamos, nós é que nos desqualificamos, desequilibramos isso. Mas Deus sempre está lá. É a mesma coisa quando um jovem, um rapaz, uma moça faz algo errado e não quer que os seus pais saibam. Ele não vai fazer na frente dos pais. Mas os pais estão lá para ajudar. Aí, a não ser que ele se arrependa, ele procura os pais e fala, olha, fiz isso de errado, me ajuda. E os pais vão estar lá em ajudar. Não apoiando o erro que a pessoa fez, ou o filho ou a filha fez, mas vai ajudá-lo a ele passar por isso. Só que existe uma penalidade. Então, se ele quebrou uma regra em casa, existe uma regra no lar e ele quebrou, os pais não sabiam e ele também não fez na frente, claro, mas aí ele se arrependeu, ele foi lá, confessou, falou com o pai e com a mãe o que fez, e dentro da regra da família, olha, quebrou a lei, há uma penalidade. Então, qual é a penalidade? E cada pai e cada mãe que vai. E assim é com Deus. Então, qual é a nossa penalidade? No sentido de quando escolhemos, às vezes, as coisas erradas. É que nós vamos ter que nos arrepender.
E aí então nós vamos ter que reconhecer o erro, confessar ele, pedir perdão, restituir se for necessário, e aí então voltarmos novamente a ter um bom espírito e buscar a Deus para nos ajudar com isso, né? Através de orações. Então pode ver que uma pessoa que às vezes quando erra muito e talvez pensa como aquela moça, Deus se afastou de mim, ele não se considera mais às vezes digno, né? E é isso que a oposição, Lúcifer às vezes fala, né, às pessoas. Ele diz, olha, não adianta, agora você já errou, agora não tem mais chance, não tem volta. E isso é mentira. Mas às vezes algumas pessoas levam algum tempo para entender isso. E elas acham que, às vezes elas chegam ao ponto de acharem que não são mais dignas de falar com Deus. E ao contrário, nesse momento é como o pai e uma mãe, né? O pai e a mãe estão lá e o filho tem que ter a coragem de saber que eles vão ajudar, embora você vai ter que ir lá e confessar, mas eles vão te ajudar. Aí vai ter um braço para te apoiar, te ajudar a passar por aquela situação, né? E é a mesma coisa com Deus. Então nunca pense que você está numa situação que não é mais possível falar com Deus, ou que Deus não está lá mais para te ouvir. Não é? É nessa hora mais ainda que nós temos que reforçar as orações, jejum se necessário, e buscarmos a Deus. É nessa mesmo, independente do nível espiritual que nós nos encontremos. É nessa hora que temos que ter a coragem e a força para, não, eu vou lá, eu sei que o Senhor está lá, e eu vou lá. Por isso que esse desequilíbrio nós é que provocamos, né? Da distância entre Deus e nós. Contudo, somos incapazes de arcar com essa penalidade sozinhos e precisamos que alguém interceda por nós para atender às exigências da justiça divina. Então lembra alguns vídeos anteriores, até já falei e convido aqueles que ainda não assistiram, um vídeo intitulado Misericórdia e Justiça. Então aí nós temos a balança, né? Então algumas coisas que nós fazemos, e dependendo do nível de erro que cometemos, a gente não consegue sozinho, né? É impossível sozinho você passar por isso. Então nós precisamos de alguém que interceda. Quem mais, além de as pessoas que nós confiamos, os pais e tudo, mas alguém com esse poder que já morreu por todos nós e está pronto para nos ajudar, sabe de qualquer situação para nos ajudar e interceder por nós e atender às exigências da justiça. Então, quando nós buscamos Deus através do arrependimento e a ajuda, então isso está sendo cumprida a exigência que a justiça requer. Então, assistindo o vídeo lá, Misericórdia e Justiça, nós vamos entender melhor essa balança, né? Que a justiça vai nos pegar, mas se nós nos arrependermos, o Senhor vai dizer para a justiça, olha, ele se arrependeu, ela se arrependeu, e eu aceitei. Então a misericórdia vai cobrir a pessoa e a justiça vai estar, na verdade, satisfeita, né? A exigência da justiça vai ser, na verdade, feita, porque a pessoa cumpriu os passos do arrependimento que era necessário. Ok? No versículo 20, então, ainda desse capítulo, do capítulo 59, ele diz lá, e um Redentor virá a Sião, e aos que se convertem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Então, existe um Redentor, ele já morreu por nós, já falamos disso, da expiação, do processo universal que serve a todos, né? E é uma bênção, né, para nós, que o próprio Cristo, né, se colocou nessa posição para nos resgatar e nos salvar. Então que nós possamos realmente ser gratos, né, em relação a isso. E através disso nós temos que entender que o Redentor está lá. O braço dele não encolheu, ele está lá ainda ouvindo, né? Então nós é que temos que nos avaliar, o quanto eu estou afastado de Deus ou o quanto eu estou próximo a Deus. Então nós é que vamos, o nível espiritual nosso, nós sabemos, através das nossas escolhas,
nossas atitudes. Então, quando eu erro, cometo um erro, já é um sinal que essa distância, eu estou provocando essa distância de Deus. E aí, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui. O que precisamos fazer para permitir que o Senhor interceda por nós e nos redima? E o que significa converter-se da transgressão? Então vamos lembrar lá logo no início, que nós vimos lá o capítulo 59, quando Isaías, por revelação, e o Senhor disse, praticamente metade do capítulo 59, ele está dizendo os erros que o povo estava cometendo, e o restante do capítulo ele está dizendo o quanto ele está pronto, se eles se arrependerem, para eles os redimir. Então, se nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor intercederá por nós e nos redimirá. E como que eu posso fazer isso? Então, vamos lembrar que alguém que comete um erro e não quer se arrepender, aí tem aquela palavrinha que nas Escrituras, e que é considerado um pecado, que é o orgulho. Então, a pessoa é orgulhosa, ela não quer reconhecer o erro, não quer se arrepender, não busca novamente diminuir essa distância entre ela e Deus, né? Então a gente precisa quebrar esse orgulho. Então eu gostaria de falar aqui a respeito que nós precisamos eliminar o ciclo do orgulho e substituir o ciclo do orgulho pelo ciclo da remissão dos pecados. Como é que funciona isso? Então existe, na verdade, um ciclo do orgulho e que isso acontece. E nós precisamos eliminar isso. Agora, lembra alguns vídeos anteriores nós falamos, quando eu me arrependo de um pecado, de um erro, né? Não é só dizer, olha, eu me arrependo e não vou fazer mais. Mas é você, na verdade, substituir por uma boa ação, né? Então eu já não estou lendo a Escritura há muito tempo, por exemplo. Então agora eu me arrependi, mas eu não vou fazer mais isso. Bom, mas eu tenho que substituir esse momento que eu deixei de estudar a Escritura, eu tenho que agora voltar a estudar aquilo. Eu estou substituindo por uma ação boa. Então, na verdade, eliminar o ciclo do orgulho não é simplesmente dizer, olha, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais estar nesse ciclo do orgulho, mas um bom resultado é você, na verdade, substituir, eliminando o ciclo do orgulho, colocando uma ação boa, ou seja, substituindo pelo ciclo da remissão dos pecados. Eu vou explicar como é que funciona isso, então. Então nós temos aqui o que nós, na verdade, chamamos do ciclo do orgulho. Então, como é que funciona o ciclo do orgulho? O primeiro passo do ciclo do orgulho é esse aqui. Inclusive nós vamos ver algumas escrituras, e eu os convido a estudar essas escrituras que estão aqui. Nós não vamos ter tempo de ver todas essas escrituras aqui, mas esse ciclo do orgulho, ele começa assim. Nós estamos bem. Hoje eu estou bem, eu tenho dinheiro, tenho prosperidade, estou recebendo o que eu considero de bênçãos, está tudo bem em Sião, né? E aí a gente vive bem, né? Então lá em Elamã, capítulo 3 inteiro de Elamã, ele fala desse ciclo do orgulho. E é o que nós temos que eliminar. Em 3º Nef, capítulo 6 e em diante, e no capítulo 9 tudo, ele também fala desse ciclo, né? Mas em Elamã, ele está dizendo lá, no versículo 25, então, ele diz assim, e foi tanta a prosperidade da igreja, e tão numerosas as bênçãos derramadas sobre o povo, que até os sumos sacerdotes e mestres ficaram sobremaneira admirados, né? E aconteceu que a obra do Senhor prosperou, né? Então, quando nós estamos muito bem, né, as coisas vão bem, as coisas acontecem, ok. Aí o que acontece? Aí acontece o passo do orgulho, da iniquidade. E aí a pessoa faz uma escolha errada, né, desobedece um mandamento, se torna orgulhosa, né? Aí nós vamos ver lá no versículo 33 de Elamã.
3. E aí diz: e houve paz também no 51º ano do reinado dos juízes, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Aí ele diz: não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Então deixa eu fazer uma colocação aqui. Alguns vídeos anteriores, para quem não viu, eu os convido a ver. Eu fiz uma parábola da a ala perfeita. Eu os convido a assistir esse vídeo novamente. Então nós vamos, no final, entender que não existe uma ala perfeita. E eu gosto muito da maneira que foi redigido aqui o contexto, que diz lá, que diz que houve paz naquele ano, salvo pelo orgulho que começou a manifestar-se na igreja. Então, olha só, a princípio ele disse que o orgulho estava na igreja. Só que ele consertou isso da maneira correta. Ele disse assim: não na igreja de Deus. Ou seja, não é a igreja, a doutrina que está errada, os princípios eternos, as ordenanças que estão erradas. Então, o orgulho, a iniquidade, não é nisso, na igreja de Deus. Mas ele falou: mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. Então a iniquidade é com as pessoas. Por isso que não existe uma ala perfeita. Se a igreja ou as pessoas fossem perfeitas, não haveria necessidade de nós irmos à igreja. Porque nós vamos à igreja para sermos ensinados e ensinar. Pelo exemplo, pelo preceito, linha sobre linha. E nós vamos aprender e crescer com isso. Então, quando ele diz aqui que era no coração daqueles que professavam, então é no nosso coração. Então, se nós estamos orgulhosos, se nós estamos cometendo erros, nós temos que nos arrepender. E aí buscar novamente diminuir essa distância entre nós e Deus. Então, essas são as partes do ciclo do orgulho. A primeira parte é quando está tudo bem. Muitas vezes, quando está tudo bem, nós deixamos de estudar as escrituras, nós deixamos de orar diariamente, nós deixamos de fazer algumas coisas tão simples e básicas, e aí então caímos em iniquidade e no orgulho. Aí quando nós estamos em iniquidade e no orgulho, aí foi naquilo que nós vimos na história da moça. Embora ela achou que foi Deus que abandonou ela, mas a real verdade é que ela fez uma escolha errada e estava sofrendo as consequências. Então, aí o que acontece então quando a pessoa está em orgulho e iniquidade? Aí vem, a verdade, a destruição espiritual e o sofrimento. Porque a gente sofre, a gente vê como aquela moça, ela estava lá falando com o bispo e dizendo: olha, eu não sei, eu fiz isso, meus pais já não confiavam mais em mim, eu fui desligada lá do grupo da escola por causa das minhas notas que estavam baixas, e ela então disse que achava que era Deus, que havia abandonado ela. Eu acredito que muito sabiamente esse bispo ensinou ela, esse ciclo do orgulho, dizer: você está no ciclo do orgulho, você está aqui orgulhosa, achando que foi Deus que te abandonou, o seu erro aqui, embora você está fazendo, e é louvável, você está buscando ajuda, e você está sofrendo essas consequências. Quais são as consequências? Você está perdendo a confiança dos seus pais, você está perdendo a confiança da escola, ou, na verdade, os privilégios, de algumas coisas por causa das suas notas baixas. Então, nós temos que mudar. Aí, de repente, a moça falou: tá bom, eu vou mudar. E aí, o que acontece, então? Aí acontece, então, que a pessoa se arrepende, que ao contrário do orgulho, ela fica humilde, E aí, com essa humildade, como nós vemos aqui no capítulo 4 de Elamã, 14, 15, diz lá: mas esse que Moroniá pregou muitas coisas ao povo por causa da sua iniquidade, e também Nefe e Leí, que eram os filhos de Elamã, pregaram muitas coisas ao povo, sim, e muitas coisas profetizaram.
relativas às suas iniquidades e ao que lhes adviria, se não se arrependessem de seus pecados. E aconteceu que se arrependeram, e à medida que se arrependeram, começaram a prosperar. Então, é o que aconteceu então, nesse caminho, né, do que nós vimos na situação da moça, como exemplo. Então, ela estava bem, resolveu quebrar a palavra de sabedoria, aí caiu em iniquidade, começou a sofrer as consequências da escolha errada, aí ela se arrependeu, buscou ajuda e novamente se tornou humilde, e através do arrependimento ela começou a prosperar. Olha só o ciclo, né? Prosperidade, as bênçãos, aí entra no orgulho, aí vai na verdade sofrer as consequências, que é o sofrimento, a destruição espiritual. Aí a pessoa resolve ser novamente humilde, se arrepende, aí ela volta a prosperar outra vez. Então lembra que eu falei? Esse é o ciclo do orgulho. E muitas pessoas não saem desse ciclo do orgulho, né? Às vezes ela consegue se arrepender, se humilhar e tudo mais, e volta a prosperar. E quando está tudo próspero, ela volta novamente a fazer coisas erradas, ou fazer escolhas erradas, aí volta a sofrer, aí vai lá e se arrepende, e aí então prospera. Então nós temos que quebrar esse ciclo do orgulho. Nós temos que sair desse ciclo, ou substituir por um ciclo melhor, que é o que eu falei do ciclo que nós vamos ver agora, que é o ciclo da remissão dos pecados. Então esse ciclo da remissão dos pecados é que vai eliminar o ciclo do orgulho. Então para nós não ficarmos nesse ciclo, né? Eu estou bem, agora eu estou mal, agora eu estou sofrendo, agora eu vou me humilhar, me arrepender, aí voltei a ficar bem. Nós não podemos voltar a errar e ficar nessa roda, né? Então, nós vamos ver agora qual é o ciclo da remissão dos pecados, para eliminar de vez o ciclo do orgulho. Então, lá em Moroni 8, nós vamos ver então, aqui nos ensina o ciclo da remissão dos pecados. Então vamos ver como é que funciona esse ciclo, a remissão dos pecados. Então esse ciclo está em Moroni 8 e só no versículo 26. O versículo 26 já fala desse ciclo todo. Então ele diz lá, e a remissão de pecados, ou seja, se você se humilhar, se arrepender e você vai querer ser redimido, lembra que Cristo é o nosso intercessor disso, para que a justiça seja na verdade satisfeita. Aí ele diz, e a remissão do pecado traz mansidão e humildade. Então, se você está disposto realmente a se redimir, se você permitir que Cristo seja o seu intercessor, então você vai ter mansidão e humildade. Então, como diz aqui no 26, e a remissão de pecados traz a mansidão e a humildade. E aí quando você tem a mansidão e a humildade, qual é o resultado então? O resultado é que você vai ter a presença do Espírito Santo, o Consolador. Então, a mansidão e a humildade nos traz, ou nos aproxima mais do Espírito Santo, que é um dos consoladores que o Senhor nos deixou. E se você fizer isso, se manter com o Espírito Santo, Consolador com você, aí o que vai acontecer? Isso vai nos encher de esperança e de perfeito amor. Porque o Espírito de Deus nos enche de esperança e de um perfeito amor. Agora, eu coloquei aqui, que vocês estão vendo no gráfico, a palavra esperança das Escrituras é do verbo esperançar e não do verbo esperar. Qual é a diferença? O verbo esperançar é você agir para depois esperar e não simplesmente só esperar. Então, se você é manso e humilde, aí você vai ter a presença do Espírito Santo e você mantendo o Espírito Santo, fazendo as escolhas, agradando a Deus, né? As escolhas certas, agradando a Deus, você vai então ter e receber essa esperança, né? Porque você já agiu e está esperando e vai sentir o perfeito amor de Deus por você.
E quando isso acontecer, ele diz, e esse amor vai ajudar você a conservar, né? E que se conserva pela diligência na oração, até que veio o fim, né? Quando todos os santos habitarão com Deus. Então, o ciclo do orgulho, ele é eliminado quando nós vivemos o ciclo da remissão dos pecados, como nós estamos vendo aqui. Sempre humilde, sempre manso, sempre buscando fazer, escolhendo as coisas certas que agradam ao Senhor, que esteja alinhado com a vontade de Deus. Na aula passada nós falamos disso, né? E nós aprendemos bem de que Jesus Cristo permitiu que a sua vontade fosse absorvida pela vontade do seu Pai, e é assim que nós temos que fazer, sendo mansos e humildes. E se fazendo isso, nós vamos estar sempre com o Espírito Santo. Estando com o Espírito Santo, nós vamos então ter o perfeito amor de Deus sobre nós e a esperança, né, de que as coisas vão acontecer conforme estão sendo ditas, foram ditas pelos profetas antigos e sendo ditas pelos profetas atuais. E por causa desse perfeito amor, nós vamos continuar constantemente em oração diligente. E fazendo isso, não é? Se você se manter em orações constantemente, lendo as Escrituras, fazendo as coisas básicas, né? E isso constantemente, ou seja, não é parar, é sempre, linha sobre linha, dia por dia. Se fazendo isso, o que vai acontecer? Você sempre vai continuar a ser humilde e manso. E se você continuar sendo humilde e manso, olha o ciclo lá. Você vai ter a presença do Espírito Santo. E tendo a presença do Espírito Santo, olha lá, a esperança e o perfeito amor. E tendo isso, nós vamos continuar querendo ser diligente na oração, falando, diminuindo essa distância entre nós e Deus. Então lembra que a oração é quando o homem fala com Deus e revelação é quando Deus fala com o homem. Então aí nós vamos ser diligentes na oração, vamos receber instruções, a influência, respostas, confirmações por revelação e vamos nos manter constantes nesse amor de Deus. E assim vamos continuar, não vamos deixar de ser mansos e humildes, e aí continuando fazendo isso, o Espírito sempre vai estar conosco, aí vamos mais ainda cheios de amor perfeito, oração constante, e aí nós substituímos o ciclo do orgulho pelo ciclo da remissão dos pecados, que é o que nos vai levar de volta, e é a garantia de voltarmos à presença de Deus. Então eu espero que vocês possam ter compreendido a importância disso, de nós eliminarmos o ciclo do orgulho, né? Vivendo o ciclo da remissão dos pecados, ok? E encerrando então, muito obrigado, né, por todos, por essa aula dessa semana. Então a nossa próxima aula também nós vamos estudar e entrar no livro de Jeremias. Essas são as designações ou os capítulos, né, que estão no manual do Vem Segue-me, ok? Então, até a próxima aula e eu espero poder ter ajudado.